Fala galera, tudo bem? Maurício Patrocínio. Se você não me conhece, eu tenho como propósito ajudar as pessoas a serem felizes. E esse vídeo aqui é um vídeo, talvez um dos mais importantes que eu vou fazer para o nosso país. Pelo seguinte, que brutalidade que a gente está vendo acontecer todos os dias. E não que está ruim agora. Na verdade, hoje está vindo à tona absolutamente toda a sujeira, toda a podridão que a gente sempre viveu. E isso tem uma questão histórica. Aliás, tem um livro que explica muito bem isso, que é 1808, do Laurentino Gomes. É uma questão cultural, essa coisa do jeitinho brasileiro, de dar tudo um jeitinho, de usar essa criatividade, que é o nosso maior potencial que a gente tem no nosso país e que nos diferencia tanto, mas infelizmente culturalmente as pessoas foram usando para ter vantagens. Então eu vou resolver o meu e os outros que se danem. Eu vou furar fila, eu vou estacionar o carro num lugar de deficiente que não é meu, eu vou dar um jeitinho para resolver uma dificuldade que eu tenho. E nessa, historicamente, sempre foi se criando dificuldades para que vendessem facilidades. E as pessoas falavam sempre, todo mundo faz, eu também vou fazer. É o sistema. E aí, com a desculpa do sistema, todo mundo ia por preguiça para o lado mais fácil, que não é o melhor, né? O lado mais fácil nunca é o melhor, ou raramente é o melhor. É o melhor se for honesto, se for ético, se não fizer mal para ninguém. Se é mais fácil, aí por que eu vou fazer o mais difícil? Mas eu estou dizendo do lado mais fácil quando os valores vão acima disso. E o que acontece? Nós fomos saqueados, historicamente, em bilhões no nosso país. Nós fomos saqueados, o povo brasileiro foi saqueado. Bilhões, trilhões. Não faço nem ideia do tanto que se roubou nesse país. E se é que dá para calcular, porque talvez seja humanamente impossível. Desde os contratos mais estúpidos até os maiores contratos que existiram, toda vez que um político aliado também a uma iniciativa privada, que tão corrupta quanto, porque os dois são corruptos, não existe mais ou menos, não existe a corrupção por causa do privado e nem existe a corrupção por causa do público. Existe a corrupção por causa de um público corrupto com um privado corrupto que se unem. Só que esse dinheiro, ele tem superfaturamento de obras, a tal da coisa do rouba mais faz, e é um dinheiro que você, eu, todos que pagam impostos direitinho, do jeito que tem que ser, pagamos. Então uma obra que era para custar X, custa 3, 4, 5X. Esses 4X a mais que foram pagos é o teu dinheiro, que você trabalha como louco e que se você não pagar imposto, você vai pagar multa, você vai ser processado, você vai etc. Então não é, eu tenho ex-amigos, por exemplo, que falavam assim, não, tem que sonegar imposto porque eles roubam, é o sistema, então eu tenho que me entregar ao sistema. Eu sempre fui contra isso, eu tive discussões já homéricas, porque não é porque o outro faz errado que eu também vou fazer. Só que a questão é que esse dinheiro todo, ele vai virando uma bola de neve e a gente vê as brutalidades que acontecem todos os dias e que eu, por um lado, me dá nojo, por outro lado, me dá satisfação de ver que pelo menos as coisas estão acontecendo e estão sendo punidos, porque não foi inventado agora. Talvez agora, recentemente, a gente teve o maior esquema de corrupção da história e às vezes é preciso piorar para melhorar. A gente chegou no fundo do poço. Só que é um dinheiro que deveria ir para a saúde, que é um direito constitucional teu, meu, de todos os brasileiros, e que você paga por isso nos impostos. Só que como não tem uma saúde pública, você tem que ter um plano de saúde. E as pessoas reclamam do aumento dos planos de saúde. A gente devia reclamar do fato de ter que pagar uma droga de um plano de saúde. Eu só pago um plano de saúde se realmente eu quiser um atendimento extremamente extraordinário. Mas mesmo planos de saúde, muitos acabam dando um serviço ruim. Por quê? Se o Estado entrega algo tão ruim, algo que for um pouquinho melhor, as pessoas vão pagar.
Esse dinheiro era para ir para a educação. E aí os nossos filhos têm que ficar em escolas particulares que custam um absurdo e que a qualidade nem é aquela qualidade que deveria ser de uma escola particular. Por quê? Porque superfaturaram obras e os 4x fazem com que falte dinheiro para a educação. E todo mundo rouba nos pequenos detalhes, desde a merenda da creche até o planejamento da construção de uma escola, de uma universidade, etc. Esse dinheiro dos 4x, eles deveriam ir para a segurança. Só que não vão para a segurança e fazem com que a gente tenha que contratar segurança particular nos condomínios, nas ruas e assim por diante. Esse dinheiro dos 4x, eles deveriam garantir uma segurança para a gente, que trabalha como um louco, paga uma previdência social e a previdência fica quebrada por causa do jeitinho, por causa dos acordos, e hoje se discute uma reforma da previdência que, se não fizer, o país vai quebrar completamente. E aí você não tem saída. Você chega num ponto que você não tem saída. A questão não é a reforma da previdência. A questão são os 4x que foram roubados. E sabe por que são roubados? Porque a gente é passivo, porque a gente deixa, a gente não questiona, a gente fala, sempre foi assim. Às vezes a gente se entrega a pequenas corrupções. Ah, eu tenho um problema tão difícil, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer, então eu vou fazer isso aqui. Eu não gosto, mas é o sistema. Para, chega! Nós temos que ter uma reforma ética nesse país. Ou a gente aproveita essa oportunidade que a gente tem agora e faz uma reforma ética nesse país, a gente muda nos pequenos atos, em todo mundo parar de fazer coisa errada, em elevar os padrões éticos e morais dessa sociedade, dessa população, do nosso povo. E a partir daí a gente, junto com isso, cobrar. E cobrar firmemente. Porque a gente trabalha 4, 5 meses do ano só para pagar impostos. E o resto a gente trabalha para ter que pagar aquilo que os impostos deveriam pagar. Eu falo sobre felicidade, estou aqui falando, não é sobre política, porque eu não defendo nenhum partido político. Não teve um partido político que eu possa falar, esse partido tem o meu nome porque eles são limpos. Eu falo como brasileiro. Eu não sou de direita ou de esquerda, eu tenho minhas convicções, minhas ideologias, mas eu sou brasileiro. E eu quero o meu povo feliz. Eu quero que o meu povo tenha o mínimo necessário para a gente poder realmente elevar os nossos padrões. Eu falo de felicidade e para ser feliz, e se a gente olha tanto o estudo de felicidade da ONU, dos países mais felizes do mundo, como o Butão, que é um grande exemplo, que tem o FIB, que é a felicidade interna bruta, está completamente ligada a viver em condições seguras, está completamente... Os países mais felizes do mundo, segundo o estudo da ONU, são países que não necessariamente as pessoas ganham mais, não é só a renda per capita, mas são países que têm uma menor percepção de corrupção, que têm maior confiança nos seus governos. A partir dali, elas têm um maior apoio social e apoiam e fazem caridade e apoiam a sociedade. Elas têm livre escolha, porque ela pode tirar férias na hora que ela quer, ela pode trabalhar no que ela gosta, porque ela sabe que não vai passar fome. Enquanto a gente não mudar, e essa é a hora de mudar os nossos padrões éticos, a gente não vai ter uma diferença, a gente não vai ser uma nação feliz. E mais ainda, a gente não vai criar uma nação para que os nossos filhos, os nossos netos, os nossos bisnetos, os nossos tataranetos tenham uma nação feliz. A hora de mudar é agora. E não é ficar brigando nessa briga estúpida que se faz do político A ou B, ou todos os que roubaram, que vão para a cadeia e que a gente cobre cada vez mais. Pensa nisso, faz a tua parte e contagia todo mundo que está ao teu redor para fazer a nossa parte. Está na hora da gente ser uma nação feliz, está na hora da gente ter o valor, da gente realmente mostrar o valor desse nosso país. Beijo no teu coração e pensa nisso, conto com você, faz a tua parte e eu prometo que vou fazer muito a minha parte. Tamo junto.